Bem, vamos analisar agora algumas questões do Enem. Nessa primeira questão, eu tenho aqui um texto, certo? Principal, que quando eu olho aquelas 3 imagens me remete a esse texto, que é uma obra-prima do Leonardo da Vinci, certo? Chamada Mona Lisa ou Gioconda. Se você analisar as 3 ali, você percebe que existem 3 momentos ali em que envolve a figura feminina. E esses 3 textos ali, eles remetem ao texto base, ao texto principal, o texto fonte, que é a obra de Leonardo da Vinci. E aí o enunciado me diz o seguinte: um texto serve para a composição de outro, e aí ele dá-se o nome de texto base ou fonte, ou texto fonte, presente nos diversos gêneros literários. Então eu percebi que aqui é uma questão que envolve literatura. Nas criações em geral, as novas referências implícitas ou explícitas dilatam uma cadeia complexa de enunciados. Nos trabalhos acima, ocorre intertextualidade explícita. Está dizendo, então, eu olho e eu consigo entender. Certo? Por quê? Porque aqui eu tenho paródia. Então, se é uma paródia, vamos relembrar. Ela coube ao leitor recuperar na memória o sentido do texto usado para reprodução? Fez isso? Também. Será que eu marcaria essa? Mas está falando o seguinte, nos trabalhos acima. Lembre-se que não é a questão de trabalhar em si o texto base, mas o objetivo por que usou o texto base para essas paródias aqui, né? Letra B, oferece elementos que remontam o texto fonte, mas causam digressão com a sugestão, cinematográfica, que é o texto 2, e eu tenho a referência a Avatar, um filme, né? E agora eu tenho ali Mona Lisa como um avatar. Então, é isso que mostrou realmente a intertextualidade explícita. Letra C, ficou clara a fonte. Sabemos que é o quê? Uma obra de Leonardo da Vinci. Os quais os textos foram criados. Isso aconteceu de maneira intencional. Isso fez com que buscasse na minha mente isso, intencionalmente, a figura feminina preferida do Leonardo da Vinci era a mulher. Aqui eu tenho 3 mulheres em 3 situações diferentes. Letra D, fundamentado na memória coletiva de todos nós, o texto-fonte não esclarece o elemento autoral. Como não esclarece? O texto-fonte. O texto-fonte nós sabemos que quem? Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Mas diz assim, é fundamentado na memória coletiva. Será que todo mundo sabe sobre isso? Deu dúvidas? Descarte. A nova referência, quando expressão registro de fato cotidiano no texto 3 submerge a composição do texto base, deprecia o valor intangível desse texto fonte, quer dizer, torna assim a obra de Leonardo da Vinci realmente depreciativa, certo? Que precisou ser feita uma releitura através da paródia sobre isso. Será que você marcaria essa? Eu acredito que não. Você iria marcar a letra C. Por quê? Porque quando nós pensamos, ela veio a obra na nossa mente, nós conseguimos, então, analisar. Tudo bem? Vamos à segunda. A segunda questão fala sobre o hip hop. E aí eu tenho aqui um trechinho, né, de um texto de uma obra de 2 autoras aqui, falando sobre o hip hop, que ela tem a sua filosofia própria, com valores construídos pela condição das experiências vividas nas periferias de muitas cidades. Sem questionar, tá ali o ponto final, é uma afirmação, colocando-se como contraponto à miséria, às drogas, ao crime e à violência. O hip hop busca interpretar a realidade social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população. Olha só, é interpretar a realidade social. Isso é o que você tem que marcar. Isso aqui são palavras ou expressões-chave. Olha, o hip hop tem sua filosofia própria, então ele não tem nada a ver com outras manifestações, certo? E ele coloca-se como um contraponto à miséria, às drogas e ao crime. Se ele faz tudo isso, o que ele está fazendo? Ele está tentando mostrar para a sociedade os problemas sociais. Por que isso? Porque ele tem o objetivo de encontrar saídas, certo? E fornecer alternativas à população excluída. São palavras, são expressões que te marcam, que vão te direcionando para a resposta.
As autoras abordam no texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas. Aonde? No mangá, como diz aqui na letra A. Tem alguma coisa a ver com mangá? Pense um pouquinho. Tem alguma coisa a ver com o movimento punk da letra B? Tem a ver com frase, dizeres de qualquer espécie que marcam a pichação? Também faz parte dessa filosofia. São movimentos leves e sincronizados, movimentos leves e sincronizados? Ou são declamações rápidas e ritmadas de um texto com altura aproximadas e que são características do rap? Você marcaria essa? Sim, você marcaria essa, porque você já percebeu ali acima as palavras, as expressões-chave que me levam a entender que, neste momento aqui, a letra E é a letra correta. Aí eu tenho agora a próxima, onde envolve um anúncio publicitário aqui. E diz a escolha prudente, Colgate, um creme dental, certo? Sei aqui que é um texto, certo, publicitário. O texto publicitário, ele brinca muito com a argumentação, porque ele convence o interlocutor da necessidade daquele produto, certo? E aí vamos ao enunciado. Durante a produção textual, então preste atenção que é a argumentação. Muitos recursos são utilizados para expressar algum sentido além do óbvio e podem ser construídos de diversas maneiras, exigindo que diversas competências do leitor, certo? Então, para eu entender a argumentação do anúncio, vai me exigir competência leitora, certo? E nessa peça publicitária é responsável pelos efeitos de sentido. Que sentido agora passa para o leitor? De reflexão, é para eu refletir sobre a escolha prudente. E aí ele diz, o creme dental é o único a assumir higiene bucal, essencial à saúde, ao hálito puro, aos dentes saudáveis. Tudo isso, tranquilo, é correto. Mas essa imagem aqui publicitária é para nós fazer refletir. Só ficar pensando, faz bem. Mas você não compra, você não usa. Será que é isso? É uma metáfora. Ocorre um jogo de palavras entre 2 vezes 24, mecanismos das horas que mantém o pH bucal. Você vê alguma coisa ali, números, horas? Assim, você vê ali, né? O 12 ali, né? Mas é isso que está destacando? Pense bem. A criticidade. E aí diz, pesquisas que refletem a realidade brasileira demonstram que produtos de higiene são supérfluos. Onde está a pesquisa ali? Onde estão dados ali? Cuidado, não tem nada disso. De ironia, a propaganda aqui, o anúncio publicitário brincou com a ironia, uma vez que a produção linguística textual não alcança a massa popular desinformada e com graves problemas dentários. Onde estão melhor essas informações? Você não tem. Você tem um anúncio publicitário. Mas você tem algo interessante que produz esse efeito de fazer com que eu perceba, de que eu entenda que uma das estratégias da argumentação dentro do anúncio publicitário é brincar com esse duplo sentido, certo? A escolha do adjetivo prudente remete à expressão para o dente. E aí eu tenho este humor. Para dar risada? Não, é para pensar. A escolha prudente. Na linguagem coloquial, eu até uso prudente, né? Esse creme é prudente. Você acaba fazendo esse joguinho de palavras. Então, perceba como o efeito de sentido, na hora de produzir esse texto aqui, argumentativo, ele não precisou dizer para você vá lá e compre. Prudente é inteligente. Se você é inteligente, você sabe o que é melhor. Tem que cuidar do quê? Dos seus dentes. Muito top essas 3 questõezinhas fáceis e boa de realmente você trabalhar e você entender as questões. Portanto, eu quero agradecer a você porque você acompanhou a Prof nesta aula, tá bom? Um beijo e nos falamos muito em breve.